Coloque a sua mão sobre o texto sagrado. Vamos falar com Deus, vamos orar. Pai, esta é a tua palavra. Ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Mas o texto que nós acabamos de ler fala do encontro de Moisés com Deus na sarça ardente. E o interessante é que Moisés, no contexto, ele estava anos e anos no anonimato. Moisés não era conhecido como um príncipe, Moisés não era conhecido aqui ainda como um libertador, muito pelo contrário. Moisés estava no deserto, cuidando de ovelhas que nem era dele. Então, esse Moisés, do momento que nós estamos lendo esse texto, não é o Moisés que a gente está acostumado a pregar, a falar do libertador, de abrir o mar. Não, aqui é o Moisés que estava no deserto, cuidando de ovelha que não era dele, ovelhas de Jetro, seu sogro. E é exatamente nesse contexto que Deus aparece para Moisés. Que contexto? No anonimato, sem holofotes, longe da glória humana, longe de expectativas. E o Deus se encontra com Moisés nesse contexto, no anonimato. E é interessante quando, e eu quero falar sobre isso, quando o céu te encontra no deserto. Quando o céu te encontra no deserto. Quando você está longe dos holofotes. Quando você está longe de ser lembrado, aplaudido, muito pelo contrário. É justamente aí no momento que você está no anonimato, esquecido, longe de tudo, sem holofote, sem expectativa, sem glória humana, o céu arruma um jeito de te encontrar no meio do deserto. Deus é maravilhoso, porque a gente acha que a gente precisa dar um jeitinho brasileiro para Deus nos achar. Porque a gente, afinal de contas, tem aquele ditado popular: quem não é visto, não é lembrado. E aí a gente quer criar maneiras de Deus lembrar da gente, ou os nossos padrinhos, nossos amigos, ou quem tem influência, lembrar da gente. E aqui, Moisés está longe de tudo, longe de todos, mas Deus encontrou ele. Por isso que o céu nos encontra no meio do deserto. Quem está comigo, diga amém. O céu não encontra onde você se acha grande. O céu nos encontra onde você reconhece a sua necessidade. O céu não encontra a gente quando a gente está se achando tal, quando a gente está se achando grande, quando a gente está se achando alguma coisa. Não. O céu nos encontra quando a gente reconhece a nossa necessidade. E a gente precisa entender que os desertos não são punições. Os desertos são cenários de encontro com o céu. Porque a gente acha que às vezes que o deserto é o lugar aonde a gente vai ser punido. Não. Deserto é lugar de encontro. E esses encontros redefinem quem você é. Você não consegue ser mais a mesma pessoa depois de um deserto. O deserto redefine quem você é, porque no deserto só Deus. No deserto só Deus. No deserto não, teu melhor amigo não consegue te ajudar. No deserto a pessoa mais influente não consegue te ajudar. No deserto a sua habilidade não consegue resolver. No deserto vão só a mão, só a intervenção dos céus sobre as nossas vidas. Então eu aprendo que Deus
te encontra no lugar comum para fazer coisas extraordinárias. É no lugar ordinário, no lugar do dia a dia, no lugar repetitivo, no lugar comum, que Deus faz coisas extraordinárias. É justamente no lugar ordinário que Deus faz as coisas extraordinárias. Ou seja, no lugar simples, repetitivo, fazendo a mesma coisa todo dia, Deus transforma a nossa rotina em coisas extraordinárias. Por quê? Porque você está lá no seu deserto, fazendo a mesma coisa de sempre, e descobre que o deserto é cenário de encontro com o céu. Porque a gente acha que vai viver algo extraordinário de Deus, a nossa vida tem que ser extraordinária. A gente acha que Deus vai fazer coisas extraordinárias, e a gente acha que a nossa segunda-feira vai ser extraordinária. Lamento dizer, vai ser comum, vai ser simples, vai ser normal, vai ser repetitivo, vai ser do mesmo jeito todo santo dia. Mas tem um detalhe, é justamente nesse momento que o céu te encontra para fazer coisas extraordinárias. Então não despreze o dia comum. Moisés estava fazendo o quê? Apacentando ovelha do seu sogro no deserto. Coisa normal, nada demais. O comum de Moisés era o sobrenatural de Deus. Deus não precisa de coisas extraordinárias. Deus só precisa da nossa vida comum para fazer coisas extraordinárias. Da nossa simplicidade. Quando Deus decide te encontrar, até mesmo o deserto vira um altar. Então quando Deus decide, é interessante que Deus, nas nossas rotinas, no dia a dia comum, Deus pode fazer revelações extraordinárias. Ou seja, quando Deus decide te encontrar, até o deserto vira um altar. Ou seja, não subestime a fase simples da sua vida. Não despreze o momento simples da sua vida. É ali que Deus costuma aparecer. É na rotina diária. É na simplicidade do dia a dia. É naquele devocional que você ora, lê a Bíblia e não sente absolutamente nada. É só o arroz com feijão. É a leitura da Bíblia. É uma oração. Aquela coisa simples, que é justamente esse momento que Deus se revela a você. Então não despreze a fase do simples, comum, porque é justamente que Deus aparece. Moisés estava fazendo o que demais, irmãos? Nada. Moisés estava fazendo o que de extraordinário? Nada. Daqui a pouquinho ele está andando no deserto, ele olha para o monte e tem uma sarça pegando fogo e ela não se consumia, no meio do nada, fazendo coisas simples, fazendo coisas comuns. Deus virou uma chave na vida de Moisés, e eu quero aproveitar aqui, quero profetizar sobre as nossas vidas aqui nesta noite. Você pode estar fazendo coisas simples, você pode estar fazendo coisas comuns, você pode estar fazendo coisas corriqueiras na sua rotina, mas é justamente nesse momento que Deus costuma se revelar. Moisés estava fazendo uma coisa simples, comum, apacentando no meio do deserto, e de repente a sarça começa a pegar fogo, e Deus começa a se revelar a Moisés. Então não fique assustado, que justamente no momento simples e comum, Deus pode se revelar a você, e transformar aquilo que é comum em coisas extraordinárias. Meu Deus do céu, levante a sua mão e eu profetizo: receba sobre a tua vida, haverá ainda este ano surpresas dos céus na sua direção. Eu vou profetizar: ainda este ano haverá o revés de Deus sobre a tua vida.
Não subestime a sua fase simples. Deus está vendo o teu esforço na simplicidade. Eu lembro que eu fiz uma live um tempo atrás, naquela época da live de segunda, pancadão de segunda. Eu fiz uma live com o tema era: para de inventar moda e faz o básico. Tem que fazer de novo essa live, né? Olha o tema da live: para de inventar moda e faça o básico. Faça o simples. Por que você quer fazer coisas extraordinárias se você não está fazendo nem o básico? Nem o simples. Nem aquilo que é comum. E é interessante que Moisés está andando e de repente ele olha para o monte e vê a sarça pegando fogo e ela não se consumia. E aquilo ali chama a atenção de Moisés. Só que Deus chama a atenção de Moisés para algo incomum. Não é normal aquilo acontecer. Não é normal aquilo acontecer. Interessante que aquilo ali, na realidade, não era fogo. Era a presença de Deus na sarça para Moisés. Ou seja, Deus usa sinais para tirar a gente da zona de conforto. Deus é um Deus de sinais. Ou seja, Deus mexe com a nossa atenção antes de mexer com o nosso destino. Deus primeiro mexe com a nossa atenção antes de mexer com o nosso destino. Ou seja, Deus usa sinais para tirar a nossa distração. Deus não gosta de pessoas distraídas. Por quê, pastor? Porque sinais de Deus servem para nos alinhar à vontade do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, Ele mexe na nossa atenção antes de mexer no nosso destino. Ou seja, se nós não tivermos atenção sobre o que Ele tem para nós, a gente não consegue entender a revelação. Então, Deus usa sinais. E a gente precisa estar atento aos sinais de Deus na nossa vida. A gente precisa ter sensibilidade para entender os sinais de Deus. Então Deus vai lá, se manifesta na sarça para chamar a atenção de Moisés, porque a gente é uma geração muito distraída. Tudo distrai a gente. Tudo tira o nosso foco. Você conhece alguém que tudo que começa não termina? E o interessante é que Deus só revela o nosso próximo passo quando Ele percebe que ganhou a nossa atenção. Deus só revela o próximo passo quando Ele percebe que ganhou a nossa atenção. Você revela alguma coisa na sua vida com alguém que não te dá atenção? Você já conversou com alguém que não para olhar para você? E constrangedor. Você fala assim: presta atenção no que eu estou falando. Você já conversou com alguém assim: eu preciso te contar algo. E você fala assim: você pode prestar atenção? E a pessoa está assim: calma aí. O celular. Aí você fala assim: não dá para eu falar. Não dá para falar. Por quê? Por que você não fala? Porque você não está parando para me ouvir. Você conhece alguém assim? Você já reparou que tem momentos que Deus usa situações para chamar a nossa atenção, porque se não tiver a nossa atenção, não tem revelação. Deus não vai revelar para quem não está atento ao que Ele vai projetar sobre as nossas vidas. Vocês estão comigo? Diga amém. Interessante é que Deus só fala com Moisés quando Moisés vira para ver a sarça. Deus só fala, Deus só revela quando Ele tem a nossa atenção.
Ou seja, a revelação segue ao nosso nível de atenção. Eu só tenho revelação daquilo que Deus tem para mim se eu tiver atento e dar atenção ao Senhor para aquilo que Ele vai me revelar. Deus não vai revelar para quem não está atento a Ele. Você já reparou que o diabo trabalha o tempo todo para nos distrair? Antigamente, a pessoa desviava, o diabo armava um laço, a pessoa desviava e ia para fora para a igreja. Agora não, a pessoa fica desviada dentro da igreja, distraída dentro da igreja, perdida dentro da igreja. O diabo hoje trabalha para distrair, porque se você fica distraído, você não lê mais a Bíblia. Se você fica distraído, você não ora mais. Você vem no culto, está dentro do culto com o corpo aqui, mas a cabeça está lá fora. Distraído, distração. A atenção precede a revelação. Eu só tenho revelação se eu dou a atenção àquele que me revela. E aí você vê que o diabo hoje trabalha para distrair o crente. A pessoa consegue ficar 3 horas no TikTok, mas não consegue ter 15 minutos de devocional. Aí a pessoa não consegue ter um tempo de oração com a família. Vai assistir a novela, vai assistir um programa, vai assistir não sei o quê, e aí fica num ciclo vicioso. É o diabo disputando a sua atenção, porque se você dá atenção para Deus, você entra num nível de revelação. E aí você sai do TikTok e vai para o Instagram, sai do Instagram, vai para a novela, aí chega atrasado no trabalho, chega atrasado na igreja, chega atrasado o tempo todo, vive distraído com tudo e não consegue ter um nível de revelação. Aí chega num culto como esse, ai pastor, o louvor foi pesado, eu não entendi a palavra está estranha. Claro, passou a semana inteira sem orar, sem jejuar, sem ler a Bíblia, aí chega aqui pesado, querendo que a gente resolva tudo para você. Não tente terceirizar a tua vida espiritual. A palavra está sendo liberada, mas você tem que ter o seu tempo com Deus, de jejum, de oração, de devocional. Por quê? Porque se você tem a atenção de Deus, você tem um nível de revelação sobre a tua vida. Por isso que a nossa atenção é disputada. Olha os nossos adolescentes, olha os jovens que entram na faculdade, em 6 meses já vira a cabeça, porque deu atenção. Olha o celular, vira a cabeça de tanta gente. A pessoa está de um jeito hoje, no outro dia já está de outro jeito. Você nem sabe com o que você está lidando mais, por causa do nível de atenção. Quando Deus queria falar com Moisés, antes de revelar, Deus trouxe a atenção de Moisés para ele. Deus trouxe, porque a voz de Deus sempre responde ao movimento do coração. Quem não se aproxima não escuta. Quem não se aproxima de Deus não vai escutar a Deus. Você não consegue conversar com uma pessoa tão distante de você. Para você conversar com uma pessoa, você precisa se aproximar dela e entender o nível de revelação. Quando Deus quer falar com Moisés, Moisés teve que se aproximar do Senhor. A profundidade da nossa atenção determina a profundidade da nossa revelação. Quanto mais atenção, mais é a profundidade do nível de revelação. Deus só vai me revelar se eu estiver atento a Ele, se eu tiver foco. Por isso que as pessoas estão sem foco para tudo. Hoje todo mundo agora tem TDAH. Hoje todo mundo tem ansiedade. Vocês não perceberam que isso aí é uma forma do diabo o tempo todo de distrair, para você não dar atenção? Você já pensou que pessoas que oram mais têm mais foco? Pessoas que oram em jejum, elas têm menos distrações? Isso não é só espiritual não, isso é científico.
A ciência descobriu que quando uma pessoa ora, ela tem mais liberação de neurotransmissores, de motivação e foco. As funções executivas aqui no cérebro do córtex pré-frontal começam a ser mais irrigada por sangue quando a pessoa começa a orar. Por isso que quando você ora, você está de um jeito, e você termina de orar, você está de outro jeito. A ciência está descobrindo agora o que a palavra de Deus já nos ensina há muitos anos. O que acontece? A nossa atenção determina o nosso nível de revelação. Por isso que o diabo trabalha tanto para a gente ficar distraído. Você acorda de manhã para fazer uma coisa, de tarde você já esqueceu tudo. E aí vem para o culto todo desfocado. Tem gente que não traz nem mais Bíblia para a igreja. E aí você lê a Bíblia no celular, nada contra. Mas quando você abre a Bíblia no celular, já cai mensagem. 30 mensagens. Aí já te tira do foco do culto. Quem está entendendo, diga amém. Quem está ganhando a sua atenção? Quem é que está ganhando a sua atenção? Quem é que tem a sua atenção? Não é aqui no culto não, meu irmão. Amanhã, segunda-feira, quem é que tem a tua atenção? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quem é que tem a prioridade na sua agenda para ter a sua atenção? A voz de Deus sempre responde ao movimento do coração. Tanto é que o profeta Samuel chega para Jessé, o pai de Davi, e fala assim, quando ele vai ungir os irmãos, um dos irmãos de Davi, a rei de Israel, diz a Bíblia que Deus fala assim, Samuel, Samuel, eu não vejo como um homem vê, eu vejo o coração. E ele pergunta, tem mais algum filho aqui? Ele tem um. Ele está onde? Ele está no lugar esquecido, ele está no anonimato, ele está no lugar simples. Ele está na sua rotina diária, fazendo aquilo que é repetitivo. Quem lembra que nós falamos aqui no início da mensagem? Ele estava no lugar simples, fazendo aquilo que é comum, no lugar repetitivo, cumprindo a sua rotina. Ele falou assim, nós só vamos sentar na mesa a hora que Davi chegar, porque foi ele que Deus escolheu. Ah, pastor, mas quem não é visto não é lembrado. Fica tranquilo, você pode estar no lugar mais comum, no deserto, longe, Deus arruma um jeito de te encontrar lá. Aleluia. Quando Deus tem um projeto na tua vida, quando Deus tem uma chamada na tua vida, quando Deus tem um propósito na tua vida, você pode estar no lugar comum, você pode estar no lugar esquecido, você pode estar no lugar simples, na sua rotina diária. Deus vai falar assim, só vamos sentar na mesa a hora que Ele chegar. É porque no momento simples e comum, Deus libera aquilo que é extraordinário. Alguém levante a mão e receba essa palavra. Eu quero profetizar aqui nesta noite, haverá um momento, e esse momento está chegando na sua rotina diária. Deus vai bradar do céu, e o céu vai te encontrar no meio do deserto, e a promessa do Senhor vai se cumprir. Alguém recebe essa palavra e reage? Alguém recebe essa palavra e glorifica o Senhor? Eu creio que Deus faz coisas grandes. Ah, pastor, quem não é visto não é lembrado. Você não precisa disso. Deus arruma um jeito de montar o quebra-cabeça para te pegar, para te encontrar, para te achar. É interessante que Deus trata da gente, trata do lugar, antes de tratar da missão. Moisés, quando chega diante da sarça, o Senhor fala assim, tire a sandália dos teus pés, porque a terra que você pisa é um lugar santo. Você observa que antes de Deus falar de Faraó, antes do Senhor falar de Israel, antes do Senhor revelar destino, Deus revela primeiro a santidade. Tira a sandália, é sinal de santidade. Você está num lugar santo, guarda o teu pé. A missão de Deus é sustentada
pela santidade de Deus. Deus é santo. Quem não entende o altar nunca vai suportar o Egito. Quem não entende de altar nunca suporta deserto. O que faz a gente suportar Egito, o que faz a gente suportar deserto, não é a nossa resiliência, é o nível de santidade. É o nosso nível de santidade, de relacionamento com o Senhor. Porque antes de Deus te enviar, primeiro Ele limpa. Antes de Deus te levantar, primeiro Ele alinha. Eu vou te levantar, mas primeiro eu vou te alinhar. Eu vou te levantar, mas primeiro eu vou te limpar. É por isso que Deus coloca no deserto, porque o deserto purifica. A gente descobre todos os nossos defeitos no deserto. No deserto Deus esmaga, no deserto Deus moe, no deserto Deus revela, no deserto Deus queima, no deserto Deus esmaga. Sabe para quê? Para purificar. Você só tem azeite se você botar azeitona na prensa. Você só tem o vinho se a uva for esmagada. Você só tem o suco da uva se você esmagar. Deus está te esmagando porque Ele está extraindo algo maravilhoso na sua vida. Eu quero o azeite do Senhor na minha vida, então vai pegar a azeitona e vai esmagar. Quer mais unção? Quer mais unção? Quer mais óleo? Quer mais azeite do Senhor? Se prepare. Ele vai prensar. Ele vai prensando a azeitona para extrair o azeite. Existem desertos que são verdadeiras prensas para extrair. Então entenda que o propósito de Deus sempre nasce de quem é Deus e não de quem você é. O propósito de Deus sempre nasce de quem é Deus e não de quem você é. Porque quando Deus chega para Moisés, Ele diz assim: Moisés, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. O propósito que eu tenho na tua vida não tem a ver com você, tem a ver comigo. Eu sou Deus. Tanto é que em certos momentos Moisés fala assim: o que eu falo quando eu chegar? Fala assim: diga, eu sou o que sou. Eu sou o que me enviou. Agora entenda, Moisés tinha passado, Moisés tinha traumas, Moisés tinha limitações, ele tinha culpas, mas Deus não inicia a conversa lembrando de quem Moisés era. Deus começa a conversa revelando quem Deus é. Moisés é cheio de trauma, cheio de dores. Tentaram matar ele desde a infância. Imagina a quantidade de trauma, dor passada, aquilo que machucava ele. Mas Deus em nenhum momento toca no passado de Moisés, nos traumas e nas culpas e nas dores. Quando Deus fala com Moisés, fala daquilo, da natureza do próprio Deus. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus, ou seja, Deus começa a se revelar a Moisés. O propósito não tem a ver comigo, o propósito não tem a ver contigo, o propósito tem a ver com Ele. Por quê, pastor? Porque a missão de Deus não nasce na nossa força, a missão de Deus nasce na nossa identidade nele. Então a nossa missão, a sua missão não nasce da sua força, nasce da sua identidade de Deus. Deus não escolhe capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Você não foi escolhido por causa da sua capacidade. Você não foi chamado porque é capaz. Você só é capaz porque foi chamado.
Olhe para mim, você não foi chamado por causa do seu currículo, você não foi chamado por causa das suas habilidades, você não foi chamado por causa da sua inteligência, você foi chamado porque Deus quis assim. Ou seja, você não é capaz, você não foi chamado porque você é capaz, você só é capaz porque Deus te chamou. Deus não chama a gente pelo nosso currículo, Deus chama a gente pelo nosso coração. Deus não chama a gente pelo nosso currículo, Deus chama a gente por causa do propósito que Ele tem na nossa vida. Você não foi chamado porque é capaz, você só é capaz porque você carrega um chamado. Você já reparou quando você encontra uma pessoa que tem um chamado, você olha para a pessoa, parece que a pessoa nasceu pronta, não é assim? Você olha uma pessoa que tem chamado de Deus, você fala assim, que a pessoa nasceu para aquilo ali, é porque você não viu quando aquela pessoa começou. É porque toda pessoa que tem chamado era uma pessoa sem capacidade que o chamado capacitou. Então você olha uma pessoa que tem chamado, parece que a pessoa nasceu para aquilo ali. Você olha assim, como é que pode? Olha fulano, tem dom para isso, tem dom para aquilo. Na realidade, ela não tinha dom de nada. Foi o chamado que foi liberando os dons. Foi o chamado que foi capacitando. Foi o chamado que foi aprimorando. Não é, Deus não escolhe fulano. Fulano tem jeito para isso, eu vou usar para aquilo. Fulano tem habilidade para isso, eu vou usar para aquilo. Não. Deus faz o caminho contrário. Quem é que não tem capacidade aqui? Quem é que não tem dom aqui? Quem é que não sabe aqui? Eu vou chamar essa pessoa e o chamado vai capacitar essa pessoa. Por isso que a missão não nasce da nossa força. Nosso futuro não depende da nossa história. O nosso futuro depende da nossa fidelidade com Deus. Não é da nossa história. Cada um que tem uma história pesada. Cada um tem uma história de dor que fala assim, de forma alguma eu tenho capacidade de fazer o que Deus me chama, mas o chamado capacita. O seu futuro não depende da sua história, mas depende do nível de fidelidade. Quando Deus chama Moisés, Deus estava querendo colocar em Moisés um nível de capacidade. Meus irmãos, Deus consegue te encontrar em qualquer lugar. Basta você estar com o seu coração aberto para Ele. Deus segue encontrando pessoas no deserto, na fase difícil, no anonimato, no cansaço, no silêncio. Quando Deus aparece, tudo muda. Deus muda a visão, Deus muda a identidade, Deus muda a direção, Deus muda o propósito. Quando Deus aparece, Moisés se tornou outro. Hoje Deus está dizendo para a gente, tira as sandálias dos pés, porque eu estou aqui, e eu vou fazer em você algo extraordinário. Vou fazer em você, vai mudar toda a sua história. Tira a sandália dos seus pés aqui hoje, meu irmão, porque a sarça de Deus está aqui hoje. A sarça de Deus está aqui hoje. Tire a sandália dos pés, porque a terra onde você pisa é uma terra santa. Deus se revela para Moisés. Eu e você somos o Moisés de Deus aqui hoje. Essa palavra tem um endereço. E o endereço dessa palavra é o nosso coração. Há um nível de revelação que Deus quer aumentar na nossa vida, mas vai requerer de nós mais atenção, mais santidade, mais entrega, mais quebrantamento. Só coloca de pé e vamos orar no nome de Jesus.